Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante para qualquer empresa que tenha um sistema, ou então um site mesmo, institucional, online. E é claro que o desenvolvedor é muito importante que o desenvolvedor saiba também lidar com isso e na verdade é muito fácil, tá? Mas primeiramente eu gostaria de falar um pouco especialmente do Google Analytics, tá? Quando a gente fala de Analytics, o Google Analytics ele é o mais famoso. Mas Analytics é, em resumo, os dados aqui do nosso site, do nosso sistema que está online, que a gente vê quantos usuários estão online, quantas visualizações nós tivemos em um certo determinado período de tempo, então nos últimos 30 dias, no ano inteiro, e aí a gente consegue ver os dispositivos que tiveram mais acesso, as páginas que tiveram mais acesso, um monte de informações. Né? O Analytics, em geral, dá esse monte de informações. No entanto, eu venho aqui fazer essa análise com vocês e dizer para que vocês não utilizem o Google Analytics. Vocês têm hoje opções diferentes que são melhores, de certa forma, porque o Google Analytics, na verdade, ele tem dois grandes problemas que essas outras tecnologias elas não têm. Quando a gente for comparar, a gente vai ver que os dados em si, os tipos de dados apresentados, as informações apresentadas são as mesmas. No final das contas, é o mesmo Analytics, é a mesma coisa que você está pegando no Google Analytics, vai pegar em qualquer outra plataforma. No entanto, o Google Analytics, especialmente, ele tem dois grandes problemas. O primeiro problema é que o Google Analytics, para poder pegar os dados do usuário, ele utiliza cookies. Então, quando a gente fala de cookies, a gente precisa ter uma coisa assim, um componente, um item de consentimento de cookies. Então, quando o usuário ele entra no site, ele vai ser avisado que está sendo utilizado cookies nesse site, que está pegando algumas informações dele e que ele precisa aceitar. Então, primeiramente, isso já causa um certo estranhamento nos usuários, porque nem todo usuário sabe que isso é uma coisa inofensiva. Então, pode causar medo e ficar aquela insegurança de utilizar o seu site. Então, os cookies, primeiramente, já tem esse problema. Segundo, que você tem que ter um certo conhecimento jurídico um pouco grande aqui para poder fazer com que a sua página de cookies, de políticas de cookies, seja bem estruturada, com as informações corretas. Porque você tem que dizer quais os cookies você está utilizando, por que você está utilizando eles, como eles são armazenados, que informações você está pegando do usuário. Então, isso tudo dentro de uma lei, né? Que você pode ter problemas caso você não tenha informado tudo direitinho. Então, normalmente as empresas elas não sabem como lidar com essa lei. Então, às vezes elas botam o site online, o site tem cookies e eles nem sabem que tem e deixa como tá, não coloca nenhum aviso. Ou às vezes colocam um aviso, mas não sabem muito bem o que colocar nesse aviso. E o que acontece de parte mais segura é que elas podem contratar um serviço terceiro, uma empresa especializada nisso, ou então um sistema de cookie especializado nisso, que ele automaticamente vai buscar todos os cookies que o site está utilizando e automaticamente vai gerar uma página ao qual realmente condiz com a lei tudo certinho. Só que aí você tem dois problemas aí, né? Você está pagando, primeiramente, para fazer uma coisa a mais, que é uma coisa besta. E segundo, esse problema é que o usuário ele vai ter que ficar vendo essa tela, esse pop-up na tela dele. É uma coisa chata que causa medo. E hoje não há mais necessidade. Então, se não há necessidade, para que continuar usando? Então, o Google Analytics, primeiramente, ele tem esse problema. O segundo problema do Google Analytics que é um problema muito grave, tá? É que você está perdendo uma boa parte dos seus dados ao utilizar o Google Analytics. Não utilizem o Google Analytics por causa disso. Esse é o maior grande motivo para dizer isso para vocês. Por que você está perdendo seus dados? Porque os usuários, hoje muitos navegadores utilizam por padrão algumas proteções de bloqueio de coleta de informações e também bloqueio de anúncios. Então as pessoas hoje utilizam também as extensões como Adblock e esse tipo de coisa acaba bloqueando o acesso e envio dessas informações de dados do usuário, né? Então
Acontece que às vezes você tem 300 usuários no seu site, no dia, né, no momento, e você está pegando dados apenas de 100, porque esses outros 200 estavam lá com o adblock ligado, então estava com um navegador específico que bloqueia esse tipo de coisa. E aí o Google Analytics, você simplesmente perde esses dados, não tem o que fazer. Também não tem nem como você saber que está perdendo, mas acontece que você realmente está, porque o Google Analytics ele não faz uma forma de burlar essa problemática. Então, por esses dois pontos, que eu acredito que são pontos muito importantes, principalmente esse de perder dados, uma empresa não pode perder dados. Então, a gente vai aqui dar uma olhada em outras opções de analytics que resolvem esses problemas, que não utilizam cookies e também não perdem dados. Isso é ótimo. Então eu vou apresentar aqui para vocês duas tecnologias muito boas para a coleta de dados no seu site, que são primeiramente gratuitas, que é ótimo, e são muito, mas muito fáceis de usar mesmo, tá? Primeiro delas o Mami e segundo o Plausible, tá? Os dois a gente consegue ver aqui, ó, uma versão de demonstração. Vou mostrar aqui essas duas versões para vocês. Eu, pessoalmente, gosto mais da interface do Plausible, mas, no final das contas, as informações que são coletadas, que são apresentadas, na verdade, são as mesmas. Vejam que aqui a gente tem o total de visitas, visitantes únicos, usuários online. Aqui a gente tem um período, né? Consegue mudar esse período, pode colocar até mesmo um período customizado que a gente queira aqui. Vejam só. E funciona tudo muito bem. As principais fontes, as principais páginas que estão sendo acessadas, os dispositivos, localização e objetivos também de conversão, né, que você pode estar criando. Isso aqui é o Plausible, né? E o Mami, a gente consegue mudar aqui também a linguagem, né? 3 visitantes online no momento. A gente consegue mudar o período, tempo médio da visita dos usuários, a taxa de rejeição, o número de visitantes em si, o número de visualizações totais, aí as páginas, de onde está vindo esses usuários. Eu quero analisar então apenas de onde está, apenas os usuários que estão vindo do Google. Então eu clico aqui em Google e agora todas as informações que estão vindo, está aparecendo aqui na minha tela, são dos usuários que vêm do Google. Então é tudo muito bem feito, né? E uma pessoa que é analista realmente aqui de marketing vai saber utilizar muito bem esse sistema aqui. Aqui a gente consegue adicionar até eventos, né? Tipo, a pessoa clicou no botão, a pessoa assistiu um vídeo, a pessoa fez um comentário, tudo aqui dá para você customizar e é muito bem fácil, né? Na documentação do Mami a gente vê isso, é tudo muito simples e está bem documentado tudo, tá? Então a gente vai aqui estudar sobre essas duas tecnologias, vamos dar uma olhada aqui na apresentação delas e ver o seguinte, ó, uma coisa que já de cara é muito importante é que na apresentação do Plausible, vejam só, ele é privacy friendly, ou seja, ele não tem problemas com privacidade. Aqui a gente já sabe que não é utilizado nenhum cookie e não é coletado nenhum dado privado dos usuários, tá? Com isso, a gente consegue ter a certeza que não precisamos utilizar aquele bannerzinho, aquele pop-up de consentimento de cookies, que é ótimo, já resolvemos um dos nossos problemas. O segundo é que o Plausible também não tem um problema de perder dados, igual o Mami. Eles conseguem aí conseguem burlar de forma que não tenha nenhum problema, né, com essa questão da lei, do cookie, de invasão de privacidade, e vocês podem ler direitinho aí como funciona na documentação. Aí aqui eles vão falar, né, que é mais leve que o Google Analytics, vai fazer a propaganda aqui dele, né, tem algumas informações legais que dá pra ver. E os dois, eles já têm essas características, tá, de não utilizar os cookies, então não tem problema nenhum com isso. Ó, aqui o Mami, ele mostra aqui, ele não coleta nenhum dado pessoal, nenhuma informação pessoal e não utiliza cookies. Então, perfeito, funciona tranquilamente para o que a gente quer.
E aí, como vocês podem ver, tem aqui uma abazinha de pricing, ou seja, de preço. Só que esses preços desses dois aqui, do Plausible ou do Umami, eles são os preços para você fazer a hospedagem através do sistema deles. Se a gente fizer a hospedagem nós mesmos, a gente realmente... Porque o código aqui é open source, então a gente fazer o clone do repositório, baixar o código e fazer o deploy na nossa plataforma, então não tem o que pagar, tá? Só que você fazendo o deploy com a plataforma deles, aí já vai vir tudo configurado, já vai ter um servidor bom, já vai ter tudo bem acertadinho ali para você. Só que a gente quer realmente gratuito. Aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer no gratuito. Se vocês forem fazer no pago, é só pagar. É literalmente só pagar e adicionar o seu site e tá pronto. Não tem muito o que fazer. Agora, a gente vai fazer com gratuito, porque aí eu mostro para vocês o passo a passo que você tem que configurar e tal as coisas. Aí pode ser um pouquinho mais difícil, o que na verdade não é só a impressão de ser difícil, é bem fácil e são poucos passos que a gente tem que fazer. Então a gente só precisaria vir na documentação e dar uma olhada em como que funciona. A instalação do Umami, ela pode ser uma instalação normal ou ela pode ser uma instalação via Docker, tá? Aqui, via Docker. Se a gente for instalar via Docker, aí a gente vai precisar colocar uma hospedagem que suporte Docker, a gente tem que configurar o Docker nessa hospedagem. Trabalhar com Docker sempre é melhor, só que exige de você encontrar uma hospedagem que seja gratuita e tenha Docker, o que é mais difícil, mas tem algumas, até mesmo da AWS você consegue encontrar. Só que se a gente instalar normalmente, a gente vai instalar usando o Next, e aí usando o Next.js a gente consegue fazer o deploy no Vercel, né? O Vercel é muito bom, muito fácil de usar e muito gratuito. Então a gente pode usar ele aqui. Já o Plausible, para a gente fazer o deploy dele, a gente só consegue através do Docker. Tá? Então não tem uma versão sem Docker do Plausible. Por isso a gente teria que encontrar essa hospedagem que nos dê essa facilidade. Após a gente fazer a instalação, o caminho deles é igual, né? De um para o outro é praticamente a mesma coisa. Então eu vou usar o Umami como exemplo aqui. Porque aí vai ser mais rápido aqui para o vídeo, mas a mesma forma de um vai ser praticamente igual ao outro, não tem muita diferença. Agora, a grande diferença é que você vai ter que encontrar uma hospedagem que suporte o Docker, tá? Então, vamos criar aqui. Para a gente começar, primeiramente, eu vou mostrar aqui para vocês o site, que a gente vai colocar um Analytics nele. Eu tenho aqui esse site, que é um projeto, que é uma biblioteca de jogos, onde você pode criar o seu usuário e aí você começa a cadastrar os jogos que você já jogou, os jogos que você planeja jogar, colocar pontuações nos jogos e criar uma lista. Então você selecionando aqui um jogo, a gente consegue vir aqui e adicionar o jogo na nossa biblioteca, dar uma pontuação para ele, dizer se já jogou, se está jogando, se desistiu de jogar, o jogo é ruim, então está planejando jogar, você tem aí suas opções. E é muito legalzinho esse projeto, deu um trabalho para fazer, então eu vou colocar aqui um Analytics nele para ver quantas pessoas estão acessando e como é que está sendo esse comportamento, né? Então beleza, vamos começar lá. Aqui a documentação é bem simples, vamos seguir ela. A gente vai dar, ele pede para você instalar o Yarn aqui, né? Eu já tenho. Vou clonar o repositório. Opa, eu já tenho aqui o repositório, então eu vou criar um novo. Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Vou excluir aqui o meu repositório que eu tenho hoje da Umami e vou clonar novamente. Então, clonando aqui o repositório, rapidinho, cd Umami, e aí a gente vai instalar aqui esse projeto. Assim que ele instalar, a gente começa a mexer nele, mas a gente já vai começar a configurar uma outra coisa aqui. Para a gente fazer a hospedagem desse projeto, a gente tem que ter um banco de dados. A gente poderia criar nosso banco de dados e poderia ser com Docker também, só que aí novamente a gente teria que ter uma hospedagem para poder hospedar esse banco de dados por fora, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o PlanetScale.
Com o PlanetScale eu consigo ter um banco de dados serverless, que eu não preciso fazer deploy em lugar nenhum, a própria plataforma já tem isso. E é gratuito, tá? Eu vou criar aqui com outra conta minha. Beleza, então eu tô com a conta aqui zerada, ó, não tem nenhum banco de dados aqui. Eu acredito que o PlanetScale te dá até um banco de dados gratuito, né? Então, eu vou criar aqui, vou chamar de YouTube. Você chama aí como projeto, com o nome que mais se adequa, né, ao seu projeto. Aí o meu Umami aqui já instalou. Enquanto ele está criando aqui o banco de dados, vamos dar uma olhada aqui no Umami. E aqui no Umami, eu não preciso fazer nada além de criar um arquivo chamado .env, que é .env. E nesse arquivo eu vou colar a conexão aqui do meu banco de dados. Para isso eu venho aqui em Branch, vou na minha main, e ele está inicializando ainda, né? Eu vou ter que aguardar um pouquinho que ele está criando o banco de dados. Ó, criou, vamos ver se eu consigo já. Não, vai demorar um pouquinho, então vamos deixar rodando aí. Enquanto isso, eu vou pegar já aqui o meu projeto, o repositório do meu projeto, né, de games. Tenho que baixar ele aqui. Cadê ele? Vou pegar o repositório desse projeto aqui, tá no GitHub. E vou deixar aqui na minha máquina. Beleza, ele criou aqui o meu banco de dados. Agora eu já consigo fazer a conexão dele. Para fazer isso é só clicar aqui em Connect. E aí eu vou criar uma senha. Vai estar aparecendo aqui os meus dados, mas não tem problema. Depois eu vou apagar nesse banco de dados. Vou copiar isso aqui, ó. Vejam que você tem que selecionar o correto aqui. O Umami utiliza o Prisma. Então, seleciona o Prisma, copia aqui, fecha, vem aqui e cola. Beleza, já está feito toda a configuração que a gente tem que fazer aqui no Umami. Não tem que fazer mais nada além de rodar uns comandos aqui, mas não tem que mexer em nada do código. Então, a gente vem aqui novamente na documentação. Aqui, vejam só, a gente está usando o PlanetScale. Aí ele vai ter aqui esses comandos aqui, ó, yarn run build db e run update db. Vou rodar aqui esses dois comandos e aí ele vai basicamente se conectar lá com o nosso banco de dados PlanetScale. Ó, já está aparentemente fazendo tudo certinho, sem nenhum problema. Então, quando ele rodar tudo aqui, que ele já rodou tudo, a gente indo lá no nosso PlanetScale, a gente vai ver que era para estar aparecendo aqui, já apareceu todas as tabelas do nosso Umami. Então, já conectou, já criou aqui os dados e agora só é colocar o nosso Umami para o deploy. Só é dar o deploy mesmo nele, que já está funcionando aqui. Então, eu vou conectar ele com o meu GitHub, porque a gente vai fazer o deploy na Vercel. E a partir disso, só é conectar com o nosso site, que é um passozinho bem fácil. Então eu vou conectar aqui com o meu GitHub. Então tá aqui, tá conectado já com o meu GitHub. Eu subi aqui, criei um repositório chamado YouTube Umami e tá aqui o nosso projeto. Então vamos lá no Vercel e vamos criar um novo projeto. Esse projeto ele vai vir do meu GitHub, já tá lá, né? Aqui é YouTube Umami, vou importar ele. E aqui nas variáveis de ambiente, a gente vai colar essa daqui. Quando eu colar, ele já ajeita certinho aqui o valor. Então eu posso dar o deploy. E tá feito. Só esperar ele fazer o deploy. E a gente vai poder rodar realmente o Umami e conectar ao nosso projeto de games aqui. E como é que faz essa conexão, né? A gente vai ter que pegar aqui o meu projeto. Vamos lá, deixa eu abrir ele aqui. Pronto, tá aqui o nosso projeto. Ele está usando o React puro, eu não cheguei a usar o Next. Aí vai ter diferenças de acordo com a biblioteca, o framework que você está utilizando. Mas basicamente o Umami, quando a gente conseguir fazer isso aqui, né? Ele vai liberar para a gente um script, que a gente coloca esse script. Se fosse no caso do Next, a gente colocaria em um layout, mas aqui como a gente está no React, a gente vai colocar um script aqui, que é igual esse script aqui, ou qualquer script que você consiga pegar aí pela internet. Só é colar aqui e vai estar funcionando.
é exatamente apenas isso. Então, vamos aguardar aqui fazer o deploy e a gente copia e cola o código aqui e acabou. O projeto já está feito. Pronto, gente, deploy finalizado aqui. Então, vou abrir ele aqui. E, em teoria, é para o nosso Umami abrir aqui a tela de login. Perfeito. O nome do usuário é admin, por padrão ele vem. E a senha é Umami. Então, a gente vai vir aqui para as configurações. Vamos mudar a senha, né, para não ficar o padrão. Então, vou colocar uma senha aqui. Beleza, vou salvar. Perfeito, agora a gente vai em sites e vai adicionar o nosso site aqui. Vou copiar aqui o domínio. Tem que ser só o domínio realmente. Então, vou colocar aqui GameLib, o projeto. E vou salvar. Beleza, já está adicionado no nosso site. Se eu abrir aqui, o painel já vai estar disponível. Só que não vai ter nenhum dado sendo atualizado ainda, né? Se eu atualizar aqui a página, vai continuar sem mostrar nada, porque ainda não conectamos realmente esse projeto com o Umami. Então, para fazer isso, a gente volta aqui em configurações. Aqui no nosso site, a gente vem editar, código de rastreamento, e como eu falei, só é copiar esse código, colar aqui nos nossos scripts e acabou. Então, venho aqui e vou dar o nosso deploy, né, dessa atualização aqui. Analytics, Umami. Beleza, vou dar o push. E assim que for atualizado o nosso deploy aqui, quando eu atualizar a página, ele já vai estar funcionando. Então vamos aguardar aqui um pouco e ver o resultado. Beleza, ele fez o deploy. Então vamos ver aqui nosso painel. Vamos lá, atualizar. Não recebeu nada ainda. Vou atualizar aqui a página. Ó, uma visualização, um visitante online. Vou trocar aqui de página. Vamos entrar aqui. Beleza, vamos atualizar aqui. 2 visualizações e a página visualizada foi essa aqui. Perfeito. Então está funcionando o nosso Analytics. Bem simples, bem fácil de fazer. O PlanetScale ele roda daquela forma, é gratuito até você atingir certo limite. Só que para uma aplicação aqui simples como essa, e se seu site também não tiver, ainda estiver em estágio inicial, né, não tiver tantas visitas assim, ele dificilmente vai atingir aí o máximo e você tem que pagar. Então, para projetos como o meu aqui, que é mais de estudo, mais de portfólio e tal, não tem nenhum problema você usar uma plataforma como essa. Mas, logicamente, que em casos em que você necessita de escalabilidade, em que você necessita de muitos acessos de usuários, então aí você vai ter que ir com uma plataforma, o próprio PlanetScale, só que em planos pagos, ou o DigitalOcean, ou usar realmente o Docker, seria muito bom, né? Então aí você tem diversas opções, mas o importante é que a base é essa, para instalar é isso aqui e está funcionando. Tudo que eu fizer aqui vai ser registrado aqui no nosso painel, ó. Então ele me deu aqui mais visualizações. Beleza, é isso. E usuários únicos, né? Porque só eu fui em 4 páginas diferentes, mas só eu acessei até então. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Dê aquela curtida e se inscreva no canal, porque a gente vai fazer diversos desenvolvimentos bem completos. Vamos fazer plataformas do front-end ao back-end, tudo muito bem completo e coisas muito incríveis. Então se inscreve aí, fica aí acompanhando. Qualquer coisa também, se você quiser que a gente desenvolva alguma coisa específica ou alguma tecnologia que você está na dúvida, é só deixar aí no comentário que a gente faz um vídeo. E valeu!